custo e o lucro dessa casa aqui que foi construído para a venda. Vou mostrar aqui os números reais dessa casa que foi vendida por R$350 mil e foi construída com financiamento bancário. Mas antes disso, não deixe de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, curta esse vídeo e não deixe de ativar o sininho para você ficar por dentro dos próximos vídeos que eu vou postar aqui no canal. Fechou? Essa casa aqui foi uma casa de 58 metros quadrados que foi viabilizada através do Minha Casa Minha Vida. Ou seja, foi feito financiamento bancário para estar conseguindo captar recursos para estar construindo para vender. Foi pegada uma taxa de juros de 5% ao ano. É isso mesmo, 5% ao ano. Mas como assim, Cristiano, 5% ao ano? É porque foi utilizado, igual eu falei, recursos do Minha Casa Minha Vida. Foi feito um financiamento, aquisição de terreno mais construção. Como que funciona esse financiamento, aquisição de terreno mais construção? Com o mesmo financiamento, você financia o terreno e financia a construção. Se você utilizar a estratégia certa, existe a possibilidade de você financiar até 100% do terreno e até 100% da construção. A outra modalidade que a Caixa Econômica tem é construção em terreno próprio. Ou seja, se você já tem o terreno no teu nome, você consegue também financiar e aí você faz o financiamento da construção somente. E aí também você consegue tranquilamente financiar 100% da construção, podendo financiar mais do que 100% da construção. Essa casa aqui, no primeiro momento, a ideia era vender por R$305 mil. Mas ela foi vendida por R$350 mil ainda em fase de construção. Só foi possível aumentar esses R$45 mil porque foi feito um estudo de mercado extremamente detalhado para conseguir identificar o preço de venda dessa casa. Então foi identificado que essa casa poderia ser vendida por R$350 mil e assim aconteceu. Vendeu por R$350 mil ainda durante a construção. Então foram 45 mil a mais, presta atenção aqui no vídeo, foi 45 mil a mais no bolso, só por saber precificar de forma correta o preço de venda de uma casa. Olha que loucura isso, 45 mil a mais no bolso, só por fazer o estudo de mercado detalhado e entender o preço de venda praticado daquele determinado produto. Isso é mágico, esse é o poder do estudo de mercado. Além de vender durante a construção, vendeu por 45 mil a mais em relação ao valor inicial, né, estipulado antes de fazer o estudo de mercado. Então, esse é o poder de um bom estudo de mercado. Na verdade, esse é um dos poderes, né, do estudo de mercado. O valor desse terreno foi de R$108 mil. Uma parte do terreno foi pago com o financiamento da Caixa Econômica Federal e a outra parte foi paga com o recurso próprio. Como eu falei, a Caixa financia até 80%, mas tem estratégias que podem fazer com que você financie até 100% do terreno, até mais. Eu tenho alunos que financiaram mais do que 100% do terreno. Então tem estratégia para isso. Então, quando falam por aí que a Caixa financia no máximo 80%, não é bem por aí. Tem uns macetezinhos aí escondido que, se você colocar em prática, o jogo é totalmente diferente. O custo da construção, mais as despesas com financiamento, mais projeto, mais taxa, mais tudo que tem que ser pago, R$131.500 foi o custo da construção, já considerando as despesas do financiamento, projeto, taxa de prefeitura, taxa de cartório, mão de obra, construção, tudo incluso, R$131.500. Essa casa foi construída no Paraná. Foi construída através de um aluno da mentoria Viver de Construção. Eu tenho a mentoria Viver de Construção. Esse daqui é o aluno Jorge, que participa da mentoria e construiu em Toledo, no Paraná, essa casa para venda. Essa casa aqui que você está vendo na foto, ó, que ele vendeu durante a construção, utilizando financiamento bancário para viabilizar essa casa. Então nós temos um custo total aqui de R$239.500 entre terreno e construção. O que está fora desse cálculo é imposto de venda e corretagem. Isso não está sendo somado
nos 239.500. Mas tem uma mágica aqui com o imposto de venda que você vai se surpreender, então fica no vídeo. A Caixa liberou para ele, com a renda que ele tinha, R$156 mil. Esse é o dinheiro que o banco liberou para ele. Como que o banco libera? Vamos lá. Aquisição de terreno e construção, o banco libera uma parte para o terreno e a outra parte para a construção. Como que é feita essa liberação? A liberação do terreno, do dinheiro do terreno, é feito quando traz o contrato da Caixa para a Caixa com o registro já feito no cartório. Ou seja, você vai lá na Caixa, assina o contrato, você pega esse contrato, leva no cartório, registra, leva para a Caixa de volta. Após levar para a Caixa de volta e está tudo ok, a Caixa paga o saldo devedor do terreno. E a construção é pago conforme a evolução da obra. Então, conforme vai evoluindo a obra, a Caixa vai liberando o dinheiro para você estar construindo aquela casa. Tem uma regrinha ali também que você consegue antecipar 5% do valor para estar conseguindo pagar as documentações desse processo todo. E você consegue também antecipar até 30% do financiamento para você estar conseguindo iniciar a construção. Então dá para fazer isso também. Você inicia a obra com o dinheiro da própria Caixa Econômica. Então o Jorge puxou do bolso dele 83.500. Ah, Cristiano, mas por que ele não financiou 100%? Porque a renda dele ele não tinha renda suficiente para conseguir pegar o crédito que ele podia estar pegando se ele fosse ter uma renda maior. Então um dos limitadores é a renda. Só que ele poderia ter somado a renda com uma outra pessoa. Mas ele escolheu não fazer isso porque ele tinha esse capital e resolveu fazer só com o nome dele. Então uma das estratégias que eu utilizo, que os meus alunos utilizam, inclusive ele está utilizando também em uma casa que ele está construindo nesse momento, é complementar a renda com outras pessoas. Então, se você não tem renda o suficiente, você pode trazer uma outra pessoa junto, complementa a renda e faz esse financiamento. E essa pessoa não precisa ser da família, não precisa ser casal, só precisa estar com o nome limpo e a renda não pode estar comprometida. E como eu falei, ele fez através do Minha Casa Minha Vida e pagou 5% de juros ao ano. Esse daqui é o Jorge, ó, de bicicleta antes de construir para vender e depois de construir para vender de caminhonete. É essa a mágica da construção e venda de casa. Várias pessoas estão mudando a vida dela, a vida da família, estão virando a vida do avesso. Por quê? Porque entenderam as regras do jogo, acreditaram que construir para vender é possível, que dá para começar sem experiência. Por quê? Porque a experiência é adquire na prática. Ninguém nasceu com experiência, simples assim. Então essa casa foi vendida por 350 mil durante a construção e teve despesas com o corretor, porque quem vendeu foi o corretor. 17.500 de corretagem. E muitas pessoas devem se perguntar, Cristiano, mas é muito corretor, é muito pro corretor, é muito valor. Não seja mesquinho, não seja uma pessoa escassa. Ele fez o trabalho dele, ele fez a venda. A parceria com corretores é fundamental. Nós já vendemos mais de 70 casas em uma cidade de 23 mil habitantes. Nós vendemos mais de 25 casas por ano em uma cidade de apenas 23 mil habitantes. Isso só é possível por causa das parcerias com corretores. Eles vendem aproximadamente 50% das unidades. Então essas vendas, bem pouco provável que iria acontecer se eles não estivessem vendendo também as nossas casas. Sem falar que eles trazem lotes para nós com excelente oportunidade. Lotes muitas vezes abaixo do preço de mercado. Eles começam a dar prioridade para você porque você tem uma parceria com ele, você não é mesquinho. Então você paga uma comissão aqui, mas você ganha na compra do lote lá, você ganha na velocidade da venda dos imóveis, na quantidade. Cara, é surreal a parceria. Então tem um corretor como parceiro. Óbvio que tem corretores e corretores, né? Mas encontre aqueles corretores certos que façam acontecer, que com certeza você vai firmar uma grande parceria. E eles vão contribuir muito na venda das tuas casas. O imposto dessa casa, o Jorge ficou isento, ele não precisou pagar o imposto de venda. Se for ter que pagar o imposto de venda, é 15% sobre o lucro, ou seja, a cada 100 mil reais de lucro,
tem que pagar 15 mil reais de imposto para o governo. Só que nesse exemplo ele ficou isento. Tem algumas regrinhas, eu explico dentro do meu treinamento como que você tem que fazer para ficar isento desse imposto de venda, tá? Tem algumas regras lá que você consegue se encaixar e não precisa pagar o imposto de venda. Tudo de forma legal, sem infringir regra, tudo dentro da lei. O lucro que o Jorge teve nessa casa foi de surpreendentes 93 mil reais. 93 mil reais de retorno ele teve nessa casa que ele construiu. Essa é a mágica do mercado imobiliário. Ele colocou 80 e poucos mil reais e ele voltou esses 80 e poucos mil mais 93 mil reais. Essa é a mágica do mercado imobiliário. Essa é a mágica de construir casas para venda utilizando financiamento bancário. Você consegue construir utilizando pouco ou nada do teu capital. Você quer entender o passo a passo detalhado para construir casas para venda utilizando pouco ou nada do teu capital? Você quer ter esses resultados? Você quer ter esse tipo de transformação também? Então eu vou deixar na descrição desse vídeo um link para você estar participando de uma consultoria gratuita aonde vai ser entendido o teu momento atual, vai ser montado um plano de ação e após montar esse plano de ação, você vai ter ali o passo a passo claro e detalhado do que você tem que estar fazendo para construir casas para venda. E lá dentro dessa consultoria ainda gratuita, nós vamos entender o teu momento atual. E se o seu perfil for aprovado, nós vamos estar liberando uma vaga para você estar entrando dentro da mentoria Viver de Construção. Ali eu acompanho os meus alunos do começo ao fim e o Jorge é um dos alunos da mentoria Viver de Construção. Essa foi a primeira casa que ele fez para venda, nunca tinha construído para vender. Ele já está na terceira casa para venda. A segunda casa ele já vendeu, já colocou o lucro no bolso. Inclusive ele viabilizou utilizando financiamento bancário a segunda casa também e conseguiu investidores dentro do grupo do WhatsApp também para estar conseguindo viabilizar essa casa. Então, se você quer fazer parte desse movimento, se você quer viver de construção e venda de casas, ou quer fazer uma transição de carreira saudável e segura, ou mesmo fazer uma renda extra, clica aqui no link abaixo, preenche o formulário, que se o seu perfil for selecionado, nós vamos marcar uma consultoria gratuita com você, entender o teu momento atual, montar um plano de ação, e aí se o seu perfil for aprovado ali para liberar uma vaga, vai ser liberada uma vaga para você participar da mentoria Viver de Construção. Então se faz sentido isso para ti, clica no link aqui e eu te vejo lá dentro do grupo de mentoria se o seu perfil for aprovado. Beleza? Tamo junto, até mais e te vejo lá dentro.